Olá, queridos irmãos, muito bem, você está aí conosco mais uma vez e certamente você está aí aproveitando esse momento de crescimento espiritual, de edificação da sua fé, através dos ensinamentos da palavra de Deus. E desde já nós já queremos antecipadamente agradecer todos os professores, todos os coordenadores que têm se empenhado em fazer um grandioso trabalho na área de ensino aí na sua congregação, porque a escola bíblica é um instrumento poderosíssimo para ministrar um ensinamento da palavra de Deus aí na congregação local. Muitas congregações, muitas igrejas locais, eu não diria congregações, muitas igrejas locais têm ignorado acentuadamente a importância, a relevância desse ministério, quanto também da figura do mestre. Não faça isso. Uma igreja que ignora, que não atenta diligentemente para a importância do dom ministerial, ou para esse ministério de ensino, e não atenta também para a necessidade dessa figura que se debruça no conteúdo, na palavra de Deus para trazer o melhor, ela está fadada ao fracasso, ela está com os dias contados. E ela está sujeita também a atrair, a conceber para si grandes e terríveis problemas. Essa foi uma das razões, ou essas foram uma das razões pelas quais a igreja de Corinto tinha muitos problemas, porque ela não atentava para a necessidade, ou para a importância, aliás, de determinados dons na sua eficácia. Então, ela não atentava em especial para o ensinamento da palavra de Deus. E essa é uma das finalidades de haver o ministério de ensino e também da figura do mestre. Fazer o quê? Combater não só heresias, combater não só modismo, mas não só os falsos mestres, mas combater também e eliminar o analfabetismo bíblico, essa superficialidade bíblica, né? A imaturidade espiritual, infantilidade espiritual, né, evangelista Wallach? Que a gente vê em muitos lugares, há uma superficialidade bíblica, as pessoas não têm se dedicado à altura da necessidade e nós vemos que isso gera problemas e problemas terríveis para a igreja local. Nós já vamos aqui ver algumas qualificações que se faz necessário ao mestre, mas nós vemos que Jesus, ele evidencia de uma forma bem acentuada sobre a necessidade, da urgente necessidade da igreja ter ensinamento. Uma igreja que não tem ensinamento, ela sempre terá problemas na área doutrinária. Uma igreja está sujeita a problemas, não tem igreja local aqui perfeita. Mas eu diria que um dos principais, ou uma das principais linhas de problema de uma igreja local não é de natureza administrativa, não é de outras linhas, mas mais propriamente doutrinária. Essa é terrível, essa é uma linha que pode macular a igreja, né, do ponto de vista bíblico. Como é que você enxerga a necessidade da igreja, assim, no que diz respeito a combater essa imaturidade espiritual, digamos assim? É bem verdade, porque nós estamos inseridos num contexto, e aproximadamente 2 ou 3 programas passados nós vemos repetindo isso cotidianamente, dizendo que é o plano do inferno tentar prevalecer contra a igreja. Não tenha dúvida disso, é um plano. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas a palavra de Deus não diz para que nós descansemos. Pelo contrário. Como é que nós vamos nos preparar para esses tempos? Como é que nós vamos nos preparar para combater as heresias, as falsas doutrinas, né? As vendas de indulgências modernas, contemporâneas de hoje, né? Do mundo atual. E o recurso que nós temos, claro, primeiro,
a unção espiritual de Deus, mas em segundo, no firme fundamento da palavra de Deus. E isso é uma busca incessante nossa. O trabalho realizado pelas escolas bíblicas dominicais, pelo Instituto Teológico da Assembleia de Deus, Missão em Marabá, ele é muito relevante, porque nós aí estamos construindo um conhecimento e estamos construindo também a pessoa do crente em formação preparada para receber aquilo que lhe ensinam e preparada também para levar adiante esse ensino. Então, quando você percebe uma igreja solidificada, e aqui eu não me refiro a uma instituição, né, o governo da igreja, sim, mas a igreja de Cristo mesmo, espiritual, nós percebemos que é uma igreja que ela está alicerçada no estudo da palavra de Deus. Então, isso é relevante e é bem atual. Além do mais, pastor Elias, nós percebemos que durante toda a história dos grandes homens da Bíblia, daqueles que verdadeiros mestres, eles não descansaram no estudo. Tem um texto que é muito conhecido, está em 2 Timóteo 4,13. Se você tem o costume de manusear a palavra de Deus, você vai lembrar. Diz assim, Paulo diz para seu filho Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ora, nós estamos tratando do apóstolo Paulo, estava no corredor da morte já, prestes a ser julgado e havia sido condenado, mas que a preocupação dele é não descansar enquanto ao estudo e quanto ao ensino. Então, nós vemos os grandes homens de Deus sendo utilizados para o aperfeiçoamento da igreja. Por isso que nós consideramos que esse dom ministerial de mestre, ele é atual. Não ficou para a igreja primitiva, ela é para hoje, em que as situações em que a igreja está inserida de extremo conflito, de extrema agressão, e nós só conseguiremos vencer através do estudo e do ensino da palavra de Deus. Graças a Deus. Muito bem, evangelista Wallace. Nós vemos que há uma preocupação, já falei aqui, repito, há uma preocupação da parte do Senhor que a igreja do seu Deus, a sua igreja, cresça, mas cresça de uma maneira bem consolidada e cresça no conhecimento, cresça na graça, enfim. O Senhor quer que nós cresçamos, que tenhamos essa maturidade espiritual até chegarmos à estatura de Cristo. E nós sabemos que a figura do mestre, as qualificações que ele tem ou que ele possui, ou a maneira como ele desenvolver esse ministério, isso vai ser muito determinante nos resultados. Ou seja, isso vai ser muito determinante nos discípulos que serão gerados. Há uma grande diferença entre ensinar e ensinar com autoridade. Os escribas e fariseus, eles ensinavam, eles eram bem ortodoxos. Eles tinham uma doutrina reta, eles eram aprumados mesmo no que diz respeito ao contexto teórico. Mas entre aquilo que eles falavam, entre aquilo que eles ensinavam e aquilo que eles viviam, aquilo que eles praticavam, havia um grande abismo, havia uma grande distância. Tanto que o Senhor Jesus nos fala em Mateus capítulo 23, versículo de número 3, dizendo assim: façam o que eles dizem, mas não olhem, não façam da maneira como eles fazem. Então, isso é muito triste, porque não havia um alinhamento, não havia uma sincronia entre aquilo que a teologia chama de ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia literalmente significa doutrina reta, ensinamento reto. E ortopraxia é a prática reta, uma conduta em retidão que é baseada na ortodoxia. Então, os fariseus e os escribas eram muito ortodoxos, mas quanto à prática, eles negavam as suas palavras através da sua conduta, das suas atitudes.
E é por isso que Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 29, Jesus, a palavra de Deus nos diz assim, 7 e 29, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Então, os escribas e fariseus, eles ensinavam, mas só tinha teoria, era algo muito leviano, algo muito contradizente no que diz respeito à sua conduta, à sua vida prática. Então, esses aspectos qualitativos, tanto do ponto de vista moral, espiritual, intelectual também, tudo isso deve ser observado na vida do mestre, porque os discípulos, né, evangelista Wallace, eles ouvem o que o seu mestre fala, mas eles veem também, mas eles mais veem do que ouvem. Então, nós devemos atentar para essas qualificações. E o mestre aqui, chamado por Deus, um homem designado com essa capacitação divina para desenvolver com excelência esse ministério de mestre, é necessário que ele atenda a alguns requisitos, não é assim? É bem verdade. O senhor falou aí do ponto de vista sensorial, e é muito importante, né? Isso é interessante para a gente refletir, que a gente vê mais do que ouve. Nós temos esse sentido da visão mais aguçado. Então, alguns querem até preponderar o dom, o sentido da visão acima da audição, né? Por conta dessas situações. Mas, de fato, essas pessoas, elas precisam de qualificações. Essas pessoas, elas precisam ser exemplos. Eu tenho um comentário bíblico aqui que diz que para o dom para o ministério, na verdade, de pastor, presbítero, bispos, nós temos muitas qualificações a serem seguidas e que estão inseridas no texto bíblico. Estão elencadas de forma bem, não exaustiva, mas estão qualificadas nos textos bíblicos, como é o caso de 1 Timóteo, do capítulo 3, verso 1 ao 7, Tito, capítulo 1, verso 5 ao 9. São qualificações relacionadas ao ministério de pastor e que, em relação aos mestres, nós temos pouco. Mas esse pouco que nós temos, eles são muito relevantes e muito autoexplicativos. Nós temos aqui, 2 Timóteo 2,15, uma parte diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Desse pequeno título, dessa pequena chamada, nós extraímos várias situações em que podem ser consideradas virtudes, qualificações, né, desse obreiro chamado por esse ministério de mestre, para essa preparação. A primeira deles é o testemunho pessoal. O segundo, a vida familiar. O terceiro, a vida social. E quarto, ao seu comportamento, a sua vida dentro da igreja. E que não tem que se envergonhar. Mas o nosso comentarista da revista, o pastor Elinaldo, ele divide em alguns outros tópicos bem relevantes. Ele diz, pastor Elias, que uma das características dessa pessoa que separada por Deus para ministrar o ensino da palavra, o mestre, ele tem que ser um salvo em Jesus Cristo. Ele tem que confessar Jesus. Olha, veja bem, você deve estar se perguntando, não, mas como poderia ser se não fosse salvo? Vou dar um exemplo claro. Nós temos um instituto teológico aqui na Assembleia de Deus em Marabá, mas nem todas as pessoas que frequentam o nosso instituto teológico é crente, mas são curiosos que querem aprender da palavra de Deus. E por conta disso nós temos exemplos de aceitação de Jesus dentro de uma aula do prédio do Instituto Teológico da Assembleia de Deus em Marabá. Veja que relevante isso. Aproximadamente 60 dias atrás nós tivemos a aceitação de Jesus em uma aula da escola bíblica. Olha, veja bem, então é importante isso, que a pessoa seja salvo em Jesus Cristo, para que seja mestre. O hábito de ler, o hábito da leitura. Nós comentávamos aqui no intervalo em off,
que a nossa mesa aqui aparentemente é desordenada, mas é por conta do ensino, é por conta da leitura. Nós estamos aqui realizando essa programação, mas nós pegamos aqui textos que chegam na hora, que o Espírito Santo nos revela na hora, para que nós possamos estudar e passar da melhor forma possível. E é um hábito que você tem que se acostumar a ter, né, da leitura. O preparo intelectual. O hábito da leitura vai te preparar intelectualmente para que você possa exercer esse serviço para o crescimento da Igreja de Deus. E um coração em chamas. Veja que maravilha que nós temos aqui como tópico D, aqui do item 3, um coração em chamas. E isso é importante, pastor Elias, porque estava vendo aqui, já falei desse versículo, mas eu quero falar novamente, está em Lucas capítulo 24, verso 32, que diz assim, que aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús disseram assim, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Para contextualizar, esse texto aqui é aquela situação em que Jesus aparece para aqueles discípulos, fala para eles sobre Moisés e sobre as suas Escrituras, e agora os discípulos estão dizendo que quando Jesus lhes falava, seus corações ardiam em chamas. Olha só, um coração em chamas, certamente é o coração desse mestre, não só do evangelista, pastor Elias, mas do mestre mesmo do ensino, vocacionado, separado para isso, que o coração dele possa arder em chamas pelo ensino. É um exemplo que nós temos e é muito comum na Assembleia de Deus, nós percebemos isso. Nós que fazemos parte de um contexto de coordenação de escola bíblica, nós percebemos nos nossos professores essa grande motivação do ensino, de demonstrar a palavra, de esmiuçar o texto sagrado na verdadeira exegese. Então, para a gente é muito gratificante e sabendo que o galardão será grande. Então, só para concluir aqui a nossa fala, nós temos em Eclesiastes 12, 9, capítulo 12, verso 9, diz assim, além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou, colecionou muitos provérbios. Veja só, o pastor Elias falou agora há pouco, recentemente, sobre isso, que a função do mestre não é só a ensinar, mas também de ouvir. E esse texto em Eclesiástico diz bem que ele escutou, que ele examinou e que ele colecionou muitos provérbios. E certamente essa pessoa que dedicada ao ensino, dedicada ao trabalho na igreja de ensinar, ele certamente será muito galardoado. Graças a Deus, graças a Deus. Só lembrando e evidenciando a você nessa noite que um mestre chamado por Deus, cheio do Espírito Santo aqui, não é necessariamente alguém que fez um curso de nível superior ou teve primeiro uma formação teológica de nível superior, um preparo assim muito bem requintado para poder ter esse dom. Não, são pessoas que têm habilidades dadas por Deus, são cheias de Deus, são salvas, são movidas por uma convicção inigualável e transmitem verdades do céu como ninguém. Jesus pegava e valia-se de situações ou de elementos materiais para explicar as coisas espirituais. Nós vemos lá em Lucas, capítulo de número 8, ele ministrando a palavra lá, a parábola da semeadura, e ele compara as pessoas como 4 tipos de terrenos. Algo absolutamente didático, simples, mas que transmite uma mensagem poderosíssima. E esse é o papel do mestre, é simplificar o complexo, é fazer compreensível aquilo que na visão da maioria é incompreensível. Então, é isso que o mestre faz. E esse mestre, ele deve se dedicar, como já foi falado aqui, sobre preparo intelectual, uma vez que ele percebeu, né, evangelista Wally, essa chamada de Deus
ele se achou, digamos assim, no seu contexto ministerial. Nós vemos aqui uma prova de que quando ele veio fazer IETAD, ele diz continuamente, ele tem contado isso, diz, agora eu me encontrei, é aqui, o lugar onde eu devo ficar é aqui. Então, ele se viu nesse meio, e isso é algo absolutamente glorioso. É o contrário do que muita gente diz, que se estudar, se aprofundar nas Escrituras, vai ficar frio espiritualmente, vai se afastar da fé. Não, pelo contrário, a sua fé será mais consolidada, você se aproximará do Senhor e o teu coração vai arder cada vez mais do ponto de vista espiritual. Então, atente para isso, se dedique ao ensino da palavra de Deus, porque se o seu chamado é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E essa dedicação aqui é mergulhar na palavra de Deus, é se afadigar mesmo, é ficar cansado, exausto mesmo da palavra de Deus. Isso é tão glorioso que essa é a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo. Então é necessário que você se dedique, na medida que você se dedicar, ou na mesma proporção que você se dedicar, empenhando o tempo, essa dedicação aqui se fala de tempo, se fala de força, se fala de trabalho, de energia, se fala de valores financeiros, você tem que comprar livros, você tem que fazer curso, e tudo isso tem um custo, mas é um custo gratificante, sem falar do outro lado. Você tem que se consagrar ao Senhor, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se aproximar do Senhor nesses aspectos. Desta maneira, nós ensinaremos não como os escribas, nem como os fariseus. Assim sendo, nós ministraremos o ensinamento da palavra de Deus com autoridade, porque esta é a vontade do Senhor, nosso Deus. Não é isso, evangelista Wally? Você tem alguma pontuação, algumas considerações finais a fazer? Só esclarecer, deixar o nosso caloroso abraço a todos os nossos alunos das escolas bíblicas, aos coordenadores, que você não desista, continue buscando. Se você não tem ainda esse dom, que você busque esse dom de mestre, é gratificante. Graças a Deus. A uns, então, Deus pôs como mestres ou doutores na sua igreja, na casa de Deus, para interpretar, para tornar compreensível aquilo que uma grande maioria vê como incompreensível. Deus te abençoe, Deus te guarde, e nós estaremos já finalizando esse programa tão abençoado, e desejar a você uma excelente escola amanhã. Deus te abençoe e Deus clareie a tua mente de uma maneira gloriosa. Eu quero lhe dizer que você é um Filipe e tem algum eunuco aí dizendo: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então se dedique ao ensino, que Deus vai te recompensar com galardões extraordinários. Amém? Vamos orar. Evangelista Wally que estará orando e nos abençoando nesta oportunidade, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Queremos desde já agradecer a você por estar aí conosco até agora, agradecer ao nosso pastor presidente e todos os demais pastores. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, enaltecemos o teu santo nome, porque o Senhor esteve conosco nesta programação, o Senhor tem alcançado vidas. Senhor, nós oramos pelos estudantes, pelos alunos, pelos professores da tua palavra, nas escolas bíblicas desta igreja, e todos aqueles, Senhor, que têm se dedicado a esse dom de ensinar, de ser mestre. Aqueles que não têm, Senhor, capacita. Acende essa chama em seus corações para que eles possam contribuir mais e mais para o crescimento da tua obra. Nós te pedimos tudo isso em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus de Nazaré. Nesse finalzinho de programa, antes da bênção apostólica, só gostaria de lhe dizer: se você ainda não frequenta a escola bíblica, procure urgentemente frequentar, você e toda a sua casa. E se você ainda não fez o curso de teologia básico e médio, a Igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá é uma privilegiada, porque ela tem o IETAD, Instituto Teológico das Assembleias de Deus em Marabá. Então, onde nós estaremos estudando as verdades bíblicas de uma maneira sistematizada e didática. Então, você tem muito a aprender. Deus te abençoe.
Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo da verdade seja com cada um de seus filhos e todos que são mais que vitoriosos digam amém. Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus.